Senhor presidente, colegas deputados, senhores colegas autores do requerimento, membros da mesa, todos os convidados, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, o nosso bom dia. A realização de uma sessão solene para celebrar o Dia do Trabalhador nunca foi tão importante como neste momento em que vivemos. Agora, sobretudo, é preciso lembrar a importância do trabalhador para a construção do nosso Brasil. E é preciso lembrar que a estabilidade econômica pode e deve ser erguida sobre bases que respeitam o equilíbrio entre capital e trabalho. Desde a grande greve geral de Chicago em 1886, o mundo vem construindo condições cada vez melhores para o trabalho. Sistemas de proteção e regras foram criadas para garantir remuneração, saúde e bem-estar para o trabalhador. O capitalismo da Revolução Industrial, que tratava o homem como máquina, aos poucos deu lugar às novas relações, com mais respeito e menos exploração. A promulgação da nossa CLT, a promulgação da consolidação das leis trabalhistas em 43, foi um grande passo para o Brasil, no sentido de aderir a essa tendência mundial. Enfrentamos até hoje dificuldades em várias áreas, onde o amadurecimento das relações foi mais lento, como no caso das domésticas e dos empregados do campo. No entanto, a existência de leis que regulam o trabalho garantem que os direitos dos trabalhadores possam ser buscados e alcançados. Hoje, no entanto, esse equilíbrio se vê ameaçado. Está em curso uma reforma trabalhista, que enfraquece os sindicatos e a justiça do trabalho, flexibiliza regras e consagra o acordado sobre o legislado, sem que isso esteja condicionado a melhorias para o empregado. Essa reforma, ela coloca em risco todo o arcabouço sobre o qual foi erguido e modernizado, que é o nosso conceito do trabalho. Ao mesmo tempo, sob o pretexto de organizar uma situação já existente, cria-se uma lei que abre as portas para a terceirização ilimitada. Na prática, a terceirização, como foi aprovada, representa uma precarização do emprego. Este governo do presidente Temer diz que as medidas são para a retomada do crescimento econômico e a geração de mais empregos, mas não diz que os postos de trabalho que podem vir a ser abertos pagarão salários menores por um período de tempo menor e com condições mais desvantajosas para o empregado. Números, senhoras e senhores, é com isso que está preocupado o governo. Números que mostrem crescimento nas tabelas dos burocratas, números que façam felizes as grandes empresas, números que transbordem os caixas do grande setor financeiro. E o povo? E a trabalhadora e o trabalhador? Aqueles que dão duro, trabalham muito e enfrentam horas dentro do transporte público ao fim do dia para finalmente chegar em casa e estar junto com a sua família. O governo está vendo essas pessoas? Qualquer tipo de crescimento do país é incompleto se não beneficiar a todos. Se é necessário fazer sacrifícios pelo crescimento do Brasil, que ele seja compartilhado por todos os setores, que seja feito um pacto e que todas as partes sejam ouvidas, e que este pacto não imponha retrocessos em conquistas históricas feitas à base de muita luta e sofrimento dos trabalhadores brasileiros. Como disse anteriormente, mais do que nunca precisamos celebrar o Dia do Trabalhador. Precisamos lembrar de todas as lutas, de todas as dificuldades ao longo da história se impuseram e de todo o esforço feito para quebrar essas barreiras. Estamos vivendo mais um desses momentos em que todas as forças comprometidas com a justiça social e com o desenvolvimento responsável precisam se unir para garantir as conquistas. Como líder do PDT, Partido Democrático Trabalhista nesta casa, tenho um compromisso ideológico com essa causa. Empenhei todos os meus esforços contra a aprovação da lei da terceirização e a lei da reforma trabalhista. E batalharei contra a aprovação dessa cruel proposta da emenda constitucional que condena muitos brasileiros a nunca se aposentarem, principalmente os mais pobres. Junto com os colegas do Campo Popular Democrático, estamos fazendo o possível aqui na Câmara, mas o cenário principal dessa luta é as ruas. E o ator principal é o povo, cujo poder sempre moveu a história. Acredito que com a mesma tenacidade com que se faz diariamente com sua parte, para que esse grande Brasil se torne sempre maior, o trabalhador brasileiro deve defender os seus direitos. A greve geral, que mobilizou dia 28 de abril, foi uma pequena demonstração da força da insatisfação popular.
A história é dinâmica e está sendo escrita neste exato momento. Juntos somos mais fortes e podemos reescrever até mesmo as páginas que já parecem ter sido finalizadas. Acredito na força do trabalhismo, acredito na força do povo, por isso acredito num amanhã melhor. Sigamos juntos nessa luta. E, senhor presidente, não tenha dúvida que nesse Dia do Trabalhador, a comemoração que nós estamos fazendo é uma comemoração, claro, todos aqui vigilantes, com uma faixa preta aqui no braço, em luto a toda essa tentativa de dar o passo atrás que está sendo feita. É impressionante como nessa casa a gente se depara com vários colegas que adoram se comparar com o mundo lá fora, adoram fazer legislação comparada, mas só comparam com o que não dá certo. Porque o Brasil bom que dá certo, eles não usam como espelho e não se apropriam desse verdadeiro Brasil que somos nós. A nossa CLT, é claro que a gente não tem que se comparar com ninguém lá fora, porque lá fora que se comparam conosco, nós que já somos espelho e referência para todo esse tipo de avanço que nós temos, principalmente com as conquistas que chegamos até aqui. Por isso que nós aqui da bancada do PDT, hoje presente o deputado Tenente Gonzaga, que está ali, que daqui a pouco vai falar pelo partido, o colega deputado Deoclides Macedo, lá do Maranhão, todos nós estamos aqui juntos, mais do que nunca, votamos fechados na reforma trabalhista e na reforma da Previdência, a bancada, questão fechada, todos irão votar contra, porque ela por si só, ela já nasce contaminada. Para mim concluir, eu digo, a reforma da Previdência ela é necessário se discutir a Previdência, mas não essa reforma que o governo Temer mandou para cá, cheia de concessões e cheia de retalhos. É preciso a gente fazer uma reforma que nasça daqui, do Legislativo, junto com o povo, e não dos números, dos gabinetes dos números econômicos que vieram lá do Executivo. Portanto, a reforma da Previdência, do jeito que está, não adianta mais fazer concessão. Só tem um caminho, essa casa, no dia da votação dela no plenário, nós dizermos não para ela, votar contra ela, rasgar ela, jogar ela na lata do lixo. E daí a gente iniciar com o acúmulo que se teve, um novo debate para que de forma séria se faça uma discussão, sim, de uma reforma, mas uma reforma para todos, e não simplesmente para uma parte como eles querem fazer. O meu muito obrigado, estamos à disposição.